um dia muito difícil, que é o domingo, o dia dele, mas o X, o antigo Twitter, uma das maiores e mais respeitadas plataformas do mundo, se retira do Brasil por causa da censura e da perseguição, com a ameaça até de prisão dos seus funcionários praticada pelo ministro Alexandre de Moraes. Na última quinta-feira, nós realizamos no Senado aí uma importante audiência pública na Comissão de Comunicação e Direito Digital para discutir a ética na relação entre o poder público e as redes sociais. Eu vou aqui destacar um trecho. Estava lá o Alexandre Garcia, outro grande jornalista, estava lá o Alexandre Pitoli, participou Paulo Figueiredo, participou Ana Paula Henkel, né, uma turma boa que estava conosco na quinta-feira no Senado. Mas eu vou destacar um trecho. Eu sempre, de forma democrática, abro a palavra para as pessoas que lá estavam. Estavam mais de 10 senadores, inclusive o senador Espiridião Amin, que está aqui conectado, participou também da sessão. E eu abri a palavra, foram 5 horas quase de debate, eu abri a palavra para o público presente, né? E uma advogada, Carolina Siebra, que faz parte da Associação Nacional dos Familiares e Vítimas de 8 e 9 de janeiro, ela fez um pronunciamento ali em 3 minutos que me impactou profundamente. Para a gente ver o momento que nós chegamos no Brasil. Qual seria a reação do Senado Federal no auge da Operação Lava Jato se a imprensa tivesse vazado o seguinte diálogo? Presta atenção. Uma suposição de um diálogo entre o juiz Sérgio Moro, na época, nosso colega hoje, e o procurador Deltan Dallagnol. Imagina aí, imagina o escândalo. Vamos lá. Vamos fazer aqui uma suposição. Se o juiz Sérgio Moro dissesse: eu quero prender essa pessoa. Aí o procurador Deltan Dallagnol diz: mas não existem elementos para isso. Aí o juiz Sérgio Moro diz: use a sua criatividade. Olha só, o mundo cairia. E possivelmente seria considerado um gravíssimo escândalo, sujeito a duras punições da lei. E foi isso que a gente viu agora nos vazamentos que a Folha de São Paulo está publicando. Um diálogo muito semelhante a esse foi revelado agora entre o juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, o Ayrton Vieira, e o perito do TSE, Eduardo Tagliaferro, responsável pelo órgão especial de enfrentamento à desinformação, o órgão que eles criaram lá para perseguir, para monitorar quem critica eles, quem é de fora do sistema e de que quer a democracia no Brasil. Então, o juiz que representa o ministro Moraes simplesmente interfere na alteração de laudo técnico com o objetivo de produzir provas contra a revista Oeste, falando assim: use a criatividade. Mesmo sendo dito para ele, pela equipe: olha, mas eles estão fazendo jornalismo correto, são notícias. E foi dito: use a criatividade. Esse é o país da ditadura que a gente vive e nós não temos o direito, com a população brasileira, de fazer de conta que isso não está acontecendo. Está na hora do Senado acordar. Já passou da hora do Senado se levantar no seu bicentenário. Por muito menos, senhor presidente, um fato como esse já caiu até presidente dos Estados Unidos da América. Mas, para a vergonha nacional e mundial, o nosso presidente do Senado assegurou, depois disso tudo que está acontecendo, de brasileiro morto, o recordista de apreensão de drogas que é o Silvinei Vasque, preso sem nenhuma justificativa, o Felipe Martins mostrando que não viajou, preso sem nenhuma justificativa, o inquérito sem fim das fake news, né, que o mesmo juiz é o que julga, o dono da bola, o delegado, enfim. Olha só a que ponto nós chegamos. Nosso presidente Rodrigo Pacheco, que eu espero
que nos represente o povo brasileiro, que não aguenta mais. Eu tive esse final de semana andando nas ruas aqui em Fortaleza. A reclamação é geral do nosso presidente, do Senado Federal, porque é o seguinte, olha bem o que aconteceu. O Rodrigo Pacheco disse, depois de tudo que nós estamos vendo, inclusive desse vazamento da Folha, de que não será aceito nenhum pedido de impeachment. Praticamente jogando uma pá de cal em qualquer possibilidade. Agora veja bem, essa atitude, essa fala, esse tipo de posicionamento desmoraliza essa casa perante todas as instituições verdadeiramente democráticas. Um escárnio para mais de 120 parlamentares, vou repetir, 120 parlamentares e quase 1 milhão de cidadãos que em 2 dias, já temos aí 827 mil assinaturas, já passamos de 827 mil assinaturas do novo pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Não esquecendo, senador Cajuru, e o senhor não é por acaso que está nessa presidência hoje também, não existe coincidência, o senhor entregou comigo e o senador Stevenson, nas mãos de Rodrigo Pacheco, o pedido de impeachment 2 anos atrás, com quase 5 milhões de assinaturas do Caio Coppola, também do ministro Alexandre de Moraes, com sucessivos abusos. Então, agora existe um outro movimento, com brasileiro morto, até com os Estados Unidos aí interpelando instituições do Brasil sobre a censura flagrante que existe na a mídia independente. Nós estamos vendo aí essa declaração do presidente Pacheco dizendo que não vai fluir pedido de impeachment. Que história é essa que não vai fluir? Que história é essa? Isso é um desrespeito com os senadores que querem ver a coisa correta, né? Que querem ter os seus direitos colocados. Então, seria mais digno seguir o provérbio bíblico 17:28, que diz: até o tolo, estando calado, é tido por sábio. Ou seja, seria preferível o silêncio da omissão, mesmo numa covardia diante de tanto abuso de autoridade, tanto ativismo e tanta ilegalidade que está todo mundo vendo. Não tem como esconder, está todo mundo vendo. Por isso é fundamental o destravamento, senhor presidente. E eu faço um apelo, conclamos aos senadores da República, do Brasil, nessa casa, não vou desistir disso, né? Porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, que a gente destrave o PRS 11, que é um projeto de resolução do Senado, de autoria do senador Lazier Martins, que se encontra parado na CCJ desde 2019. O que é que faz esse projeto? Nele está previsto que o presidente do Senado terá que analisar pedido de impeachment de ministro do STF em até 15 dias. Caso não se manifeste, a maioria dos membros da mesa diretora deverá se pronunciar, cabendo ainda recurso ao plenário com apoio de 1/3 de senadores. A gente tem 1/3 de senadores para levar para o colegiado, que deve ser respeitado no momento dramático, crucial do nosso país, que essa interferência de um poder sobre outro, a desmoralização de um poder sobre outro, que nós estamos vendo na República, que está causando um caos institucional, que faz o Brasil perder investimento e perder a autoestima dos brasileiros que estão desesperados com o que está acontecendo. Então, senhor presidente, essas novas e graves denúncias divulgadas pela Folha de São Paulo vêm reforçar também a importância de outra matéria semelhante produzida pelos jornalistas Michael Schellenberger e Glenn Greenwald, né, divulgando pela primeira vez os arquivos do antigo Twitter, agora o X, corajosamente autorizado por Elon Musk. Contas de parlamentares e jornalistas conservadores eram sumariamente suspensas por ordem oculta, entre aspas, ordem oculta do ministro, praticando censura prévia, expressamente proibido pelo artigo 220 da nossa Constituição. O Musk denunciou que recentemente mais 8 contas do X foram bloqueadas com a retirada ilegal de sigilos telemáticos a pedidos de Moraes. Dentre elas, as contas do senador Marcos Duval e da esposa de Daniel Silveira, preso há quase 2 anos. E olha, também a família Eustáquio entrou
nessa suspensão, e eu fiquei estarrecido com a denúncia que foi colocada pelo jornalista Paulo Capelli, do Metrópolis, falando que a filha de 16 anos de Oswaldo Eustáquio, nessa última busca e apreensão na casa da família, semana passada, a filha foi apalpada na vagina. Olha a que nível a gente está chegando no Brasil de desrespeito, de perseguição, né? Está na hora das pessoas de bem reagirem. Está na hora. Ninguém manda no Brasil. O Brasil tem instituições. Cadê as pessoas de bem das instituições? Precisamos nos posicionar. Quem quer que seja parlamentar, seja juiz, seja um empreendedor, não podemos aceitar que uma pessoa mande e desmande no Brasil, senhor presidente. Eu sei que existe aí um corporativismo grande no Supremo, porque ninguém vê voz dissidente como tinha que ter com firmeza nesse momento. A gente vê muito pelo contrário, né? É uma proteção, mas era esperado isso, né? O poder está sobre os demais. Cabe ao Senado cumprir só o seu dever. Então, senhor presidente, além das arbitrariedades cometidas nos processos do 8 e 9 de janeiro, não podemos esquecer das aberrações cometidas pelo mesmo ministro Moraes quando presidiu o TSE nas últimas eleições, que culminaram com um abraço efusivo, recebido até pelo ministro Benedito Gonçalves, durante a solenidade de diplomação do Lula, quando disse missão dada, missão cumprida. Todo mundo quer entender que história é essa. Até hoje isso foi estranho. Nas eleições presidenciais de 2022, o TSE se comportou, eu já disse várias vezes aqui, como um verdadeiro partido político, beneficiando explicitamente um dos candidatos. Enquanto a campanha do Lula teve apenas 6 proibições de divulgação, a campanha de Bolsonaro teve mais de 50. Dentre as proibições impostas, algumas verdades públicas que todo mundo conhecia há décadas, né? Como, por exemplo, a questão do aborto e das amizades de Lula com ditadores sangrentos e corruptos, como Nicolás Maduro e Daniel Ortega. 3 meses depois da eleição, isso não podia ser dito durante o processo eleitoral, o Lula recebe o Maduro com honras de Estado no Brasil. Está aí o resultado. Está aí o resultado. Fica passando pano, não declara que foi fraude, como a maioria dos países já declarou, porque é algo escancarado. O servidor Alexandre Machado, responsável pelo controle das inserções eleitorais no TSE, foi injustamente demitido por ter revelado a subtração irregular mais de 1 milhão de inserções da campanha do ex-presidente da República. Esse assunto ficou parado. Nós fizemos audiência pública, graves revelações, e esse assunto, como muita coisa no Brasil, é proibido. Está errado. Democracia não tem assunto proibido. Ficou também, lamentavelmente, marcado o voto envergonhado da ministra Carmen Lúcia a favor da censura prévia a um documentário do Brasil Paralelo, que, segundo ela mesma, era algo flagrantemente inconstitucional. E ela disse, não, censura foi uma coisa, um recado que passou. Censura é inadmissível, cala a boca já morreu, mas até o dia da eleição pode. É um negócio surreal. Concluindo, senhor presidente, já lhe agradecendo aí pela tolerância. Diante de tantos e contínuos ataques ferindo frontalmente nossa Constituição, vamos acelerar a coleta de assinaturas de apoio ao novo pedido do impeachment coletivo de Alexandre de Moraes, que já conta aí, como eu falei, com quase 1 milhão. São 827. Hoje a gente deve atingir 1 milhão de cidadãos brasileiros. Dia 7 de setembro, nós teremos uma grande mobilização nacional, né? Em todo o Brasil, não apenas na Avenida Paulista, em todo o Brasil, que é a população clamando, sem medo, né? Sem medo, e se posicionando pelo que ela está pedindo nas ruas, que não aguenta mais essa ditadura, né? E estará nas mãos, mais uma vez, e da consciência dos senhores e senhoras senadores da República, que compõem essa legislatura, uma importante e histórica decisão. Cumprir com a responsabilidade, o dever constitucional e moral
para a abertura do processo de impeachment ou ficar para sempre registrado na história, cada um de nós, cada um desses 81, olha a nossa responsabilidade, nos 200 anos, vamos ficar marcados para a história como alguém que preferiu a omissão, covarde, ou totalmente fora do que é o desejo da população brasileira, diante de uma grave injustiça contra a democracia e todo o povo brasileiro clamando. Então, a frase que eu quero encerrar hoje, né, é um dos maiores estadistas da história, Abraham Lincoln, que ele diz o seguinte, abro aspas, pecar pelo silêncio, quando se deve agir, transforma pessoas em covardes. Alguém tem dúvida? Tem um pingo de dúvida que a Constituição brasileira não está sendo violada por aqueles que deveriam ser os primeiros a respeitá-la? Quem é que pode fazer alguma coisa? Só nós, o Senado Federal. Então chegou a hora desse levante. Eu tenho certeza da capacidade, do espírito público de cada colega, que talvez tenha tido muita paciência nesse momento, mas chegou a hora, a sociedade está gritando, está clamando, não dá para segurar, temos que cumprir o nosso papel e esses 200 anos não é por acaso, é o bicentenário do Senado e nós podemos fazer isso pelo bem da democracia, para a volta do reequilíbrio entre os poderes da República, para que o povo brasileiro não tenha mais medo de se manifestar nas redes sociais, porque hoje ele está com medo, segundo pesquisas recentes, 61%, com medo de retaliação dos poderosos. Que democracia é essa que nós temos no Brasil, com tantos arbítrios daqueles que deveriam ser os primeiros guardiões? Que Deus ilumine cada consciência de cada senador da República, que a gente possa cumprir o nosso papel juntos, de forma tranquila, serena, respeitando as pessoas. Mas quem errou precisa ser analisado o processo com direito à ampla defesa contraditório, o que não tem tido essas pessoas que estão sendo aí violadas com presos políticos no Brasil hoje, famílias destroçadas, né, no todo o país, milhares de famílias por causa do arbítrio de poucos e da omissão nossa do Senado Federal. Que Deus nos ilumine e nos guie. Muito obrigado, senador Jorge Cajuru. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.